Tanto nas aulas presenciais como nas aulas online, pelo método Bússola, nós professores ouvimos alguns relatos de alunos que acabam nos deixando em dúvida como vai ser essa próxima geração para poder aprender o instrumento. Como professor de música também, eu venho compartilhar aqui para vocês algumas dicas para você que está aprendendo um instrumento novo agora e está sentindo que não está evoluindo ou está sentindo que vai demorar demais para aprender alguma coisa. Fica no vídeo que em alguns passos eu vou te explicar experiências próprias que deram certo. Aqui no canal eu só tenho um vídeo mostrando alguns alunos meus tocando em mais ou menos uns 6 meses de aula. Esses alunos, eles para mim, eu considerava um pouco mais avançados do que os outros na parte de entendimento dos conteúdos que eu passava. A maioria dos meus alunos dessa escola, por exemplo, eles tinham o mesmo tempo de estudo das outras, porém, eles já tinham uma noção melhor de referências musicais, que é uma coisa que eu sempre falo. Se você escuta bastante música, se você já tentou tirar pelo menos bastante música, mesmo errando, batendo a cabeça, você vai ter muito mais facilidade de aprender qualquer coisa depois mais fácil. Funciona assim com eles, funcionou assim comigo. Então, eu insistia bastante em uma música específica, explicava para eles como que tocava ela simplificada para depois a gente tocar da forma original. E isso funcionava muito. Até que, aos pouquinhos, os meus alunos iam pegando solos, iam pegando as introduções principais das músicas, igualzinho, e é isso que vai dando mais vontade de tocar. Você precisa de uma pessoa para te ajudar nisso. Caso você não encontre um vídeo no Cifra Club, por exemplo, ou um vídeo no canal de alguém explicando como que toca essa música de forma simplificada, seria legal que você buscasse um método, um professor. E aí que tá o segredo, entre aspas, de tudo, né? Porque o professor vai ser seu direcionamento, o método, o curso vai ser o seu direcionamento. E hoje, infelizmente, tem muita gente que vende aqueles cursos falando que você vai tocar em 7 dias, em 30 dias. Aí a pessoa compra, o curso não é bom e às vezes ela acaba deixando de conhecer um professor pessoalmente, ou um professor online que fosse tão bom quanto fazer uma aula pessoalmente. Cursos gravados ou de aulas por videochamada, só depende mesmo do aluno se encaixar ou não nesse papel. Uma coisa muito comum nesse tempo que aconteceu foi pelo menos uns 3 alunos canhotos que me perguntaram lá no início, né, se eles tocariam com violão invertido, com a guitarra invertida, com baixo invertido. O que que eu falo nesses casos? O guitarrista que eu mais gosto, ele é canhoto, mas ele toca como destro. E esse guitarrista é considerado um dos melhores guitarristas do mundo, ou seja, isso não é determinante para dizer se você vai tocar melhor ou não. A única coisa que vai ser determinante de verdade é o método que você vai ter, o seu estudo, enfim, o tempo que você pratica. Assim, todos os meus alunos canhotos escrevem com a mão esquerda normalmente e tocam agora como destros, devido à minha dica de que vai ter instrumentos mais bem feitos para destros. E isso é uma verdade que dói um pouco para quem é canhoto. Quem é canhoto normalmente não tem acesso a todos os modelos de guitarra, todos os modelos de violão, de baixo, de qualquer instrumento, né? Bateria e piano já indifere porque é igual para todo mundo. Mas principalmente esses instrumentos que tem o braço e a parte das cordas, né? Esses instrumentos, eles são mais bem feitos, eles são até mais variados para quem é destro. Para quem toca com a mão esquerda no braço ou com a mão direita nas cordas, para acabar não se confundindo, até mesmo na hora de ler diagramas que aparecem de uma forma mais universal, mas talvez por a pessoa ser canhota, ela vai achar que ela tem que ler diferente. Eu já tive grandes casos assim lá na escola que eu tive que mudar a forma que o aluno pensava para poder tocar certinho. A paciência, inclusive, é algo muito importante. Se você não tiver a paciência, por exemplo, de colocar um mês de meta para você tocar uma música legalzinha, assim, sair o som legal e tudo mais, um mês é pouco tempo demais para vocês terem ideia. Então, para mim foi pouco tempo lá no começo, para vários alunos meus também foram, e óbvio que ninguém vai tocar nada perfeito em um mês. A não ser que essa pessoa consiga passar talvez umas 6 horas do dia treinando a mesma coisa, e aí a prática leva próximo à perfeição. Porque a perfeição de verdade só seria se a pessoa nunca errasse todas as vezes que ela fosse tocar isso. Mas a música não funciona assim. Então, algum dia que você estiver mais nervoso, nervosa, a sua respiração pode mudar, você pode errar, e isso é muito comum. Então fiquem tranquilos com a questão de errar, fiquem tranquilos na questão de medo de tocar na frente de alguém, porque isso acontece comigo até hoje. Uma frase do meu professor era que quando a gente perdesse esse frio na barriga na hora de tocar em algum lugar importante, ou tocar para alguém importante, não estava mais vivo, né? Todo mundo sente frio na barriga, até mesmo os músicos profissionais. Falo por experiência própria. Outra coisa também é que se você tiver a oportunidade de comprar um instrumento que vai ser um pouco mais para intermediário / avançado, seria muito importante para você iniciante. Pode até parecer contraditório, mas esses instrumentos, eles são os mais confortáveis, eles são os que mais dão vontade de tocar. E nada pior do que o iniciante que já está ali talvez um pouco desanimado, depois de tentar pegar a primeira música e não conseguir, ele tem um instrumento que não dá vontade de tocar. Um instrumento desregulado, um instrumento que, enfim, mais atrapalhe do que ajude. Esses instrumentos, eles precisam ser totalmente regulados para quem é iniciante, até porque o iniciante é o que mais precisa de atenção, o que mais precisa de conforto. Eu que já sou profissional há anos, eu consigo pegar um instrumento mais ou menos e tirar um som dele, mas o iniciante está aprendendo a tirar um som.
Então, nada melhor do que um instrumento bem regulado. Quando você comprar o seu instrumento, independente do preço que ele for, porque isso também não determina tanta coisa, leve ele no luthier. O luthier é o cara que arruma os violões, que arruma as guitarras, que arruma a maioria dos instrumentos. E esse cara vai deixar a corda muito mais próxima do braço para você, deixando mais confortável de tocar e muito mais prazeroso o aprendizado de tudo. Como escolher então se eu faço aulas presenciais, se eu faço aulas por curso? Bom, vamos lá, vou dar algumas dicas para vocês que estão nesse dilema por enquanto, que ainda vão comprar o primeiro violão e tudo mais. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu falo sobre, na minha opinião, o melhor violão para iniciantes, que está aqui no card, e sobre o violão mais barato da Shopee também. Nesse caso, eu também falo os pontos negativos desse violão, então você pode também optar, talvez, pelo preço, né, a comprar ele, que também não tem problema nenhum. É um violão que dá para tirar um som bem legal. Assista os vídeos, tire sua própria conclusão, que eu não ganho nada com isso, eu só simplesmente fiz um review dos violões para deixar muito claro para quem está começando. Então vamos lá. Como é que você escolhe? Eu vou fazer curso online, eu vou fazer aulas online ou eu vou fazer presencial? Se você é uma pessoa que tem dificuldade de manter o foco quando você está em casa, por exemplo, manter várias abas abertas no computador, de não conseguir focar direito em uma coisa, é um pouco mais óbvio que eu vou falar para você fazer as aulas presenciais, porque o ambiente imersivo, ele é um pouco melhor para quem não tem tanta atenção. Mas assim, é totalmente possível que até mesmo você que não tenha tanta atenção, feche as abas e foque ali em estudar pelo menos uma aula por dia. As aulas do meu método, por exemplo, tem tudo numa faixa ali de 10 a 15 minutos no máximo, então não é muita coisa. Basicamente você vai ver a aula e reassistir essa aula para pegar todas as informações de novo, repetindo quantas vezes você quiser. Aí entra um ponto positivo para quem é mais distraído, inclusive. Se você é mais distraído e for, mesmo que no ambiente imersivo, e perder alguma informação, só se o seu professor depois te responder, te mandar materiais específicos sobre isso, você vai conseguir tirar as dúvidas. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo professor dá tanta atenção assim para os alunos. Nessa parte, os vídeos gravados, você pode repetir o quanto você quiser, que ficaria muito mais fácil. Outra parte boa do ambiente imersivo, do ambiente presencial, é que o professor ele pode ver a sua mão também e te corrigir na hora, que é uma coisa bem importante. Mas se você sempre teve também facilidade de se corrigir, de ver que não está saindo som, não está legal, isso já é um indicativo que você não está fazendo certo ainda, ou que você não tem força suficiente ainda para fazer, por exemplo, uma pestana, ou para tirar um som legal do violão, beleza? Isso aqui no canal tem vários vídeos explicando alguns ajustes que você pode fazer na postura da sua mão, do seu corpo, para poder tocar um pouco melhor. E aí, nesse caso, o professor presencial te falaria os pontos específicos ali, frente a frente. E uma coisa também que, na minha opinião, é indispensável, tanto para quem vai fazer aulas presenciais, quanto para quem vai fazer aulas online, que é a questão de tocar junto com outras pessoas. Se você tem a oportunidade de tocar na igreja, de tocar com amigos, faça isso o quanto você puder, porque assim você perde a vergonha, você aprende prática de banda e melhora muito mais a sua desenvoltura na hora que for tocar. Naturalmente, a gente acaba copiando, a gente acaba tentando aprender com as pessoas que sabem mais do que nós. Todo pianista que eu via tocar, eu olhava para a mão dele, que ele tocava muito melhor do que eu, deixava a mão muito mais paradinha, e aí eu tentava, na próxima vez que eu fosse tocar, imitar ali o posicionamento de mão, né, levando em conta tudo que eu já sabia e melhorando aos poucos, conforme a informação que eu vi da mão dele. E assim ficava muito mais fácil, era como se eu tivesse tido uma aula sem o cara me falar nada, eu só via ele tocando e já era o suficiente. Você pode aproveitar para ver covers no YouTube de músicas que você gosta e tentar imitar o posicionamento de uma pessoa específica. Eu não recomendo que você tente imitar o posicionamento de todas as pessoas. Escolhe uma pessoa que você gosta muito e aí, naturalmente, você já vai trabalhando essa parte de imitação, entre aspas, tá? Do posicionamento das mãos dessa pessoa, de como que ela toca, de como que ela tira o som. E aí vai ficar um caminho muito mais fácil que você pode seguir naquela linha. E essas são as dicas de um professor para você que está começando, para você que está nos seus primeiros meses tentando aprender violão, guitarra, ou qualquer outro instrumento. Eu espero que tenha te ajudado. Pode deixar dúvidas aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Aqui no primeiro link da descrição e no primeiro link dos comentários tem o método Bússola Violão e Guitarra, que para quem já acompanha o canal, sabe que é o meu método que é muito acessível e ensina os dois instrumentos em um lugar só. Nesse método eu explico passo a passo, tento deixar da forma mais organizada possível, com base na minha experiência ensinando pessoas online e ensinando pessoas no presencial. Para você que entra ainda nesse mês, você tem um acesso vitalício, paga uma vez e depois nunca mais paga e ainda consegue ter acesso a todas as atualizações que vão sair. Esse mês mesmo eu já estava fazendo atualizações para lá, então você imagina que deve vir por aí ainda nesse ano. Tamo junto e até o próximo.